Você sabia que nós temos uma congregação que reza pelos padres? Eu sou Ariovaldo Lunardi, apresentador do programa Papo de Fé na Catedral. E nós estamos aqui com o padre Pedro Paulo, que vai nos falar sobre essa congregação. Bem-vindo, padre. Obrigado. É um prazer estar com o senhor aqui hoje. Certo, obrigado pela acolhida. Também, desde já, minha saudação a todos que nos acompanham também pelas redes sociais. É uma alegria poder estar É aqui imensa, né, e gente? partilhar um pouco da minha família religiosa. A nossa também, padre. Mas antes de a gente falar da congregação, eu queria conhecer um pouquinho da sua vida, Ah, claro, né? sim, É a grande sim. curiosidade, né? O pessoal sempre quer saber um pouquinho da vida do padre. O senhor é osasquense? Parece que não. O chiado denuncia. Chiado. A gente fala Deus, né? Deus com X no final. Mas eu sou natural de Belém do Pará. Belém do Pará? Apesar de que o povo escuta esse chiado e diz que é carioca. Eu pensei que era carioca. Mas não, Nossa, é sou uma cidade natural, linda. Eu tive natural uma de vez Belém. lá, muito gostoso lá, né? Bacana. Muita Sim, sim. chuva, né? Sim, se bem que nessa mudança climática agora Tá parou a brincando, chuva. sério? A Amazônia tá secando, o negócio Porque tá. ali a gente, quando tava ali, falava, vai antes ou depois da Isso, chuva? A gente isso. se encontrava, Quando eu saí de lá ainda chovia todo dia. Agora eu chove. voltei pro Círio de Nazaré, Ah, a chuva tá. fui lá no Ver-o-Peso, né? E tomei açaí com peixe. Nossa, tem muita coisa boa lá, né? Sim, sim, açaí com peixe, o povo deve estar estranhando, mas só indo lá para saber como é que é. Não adianta explicar, você tem que ver. Visitem Belém, muito Sim, bonito, sim. muito gostoso, um lugar muito bacana. E a sua infância, o senhor passou lá? Sim, sim. Ah, Sou de família católica, né? E na minha infância, desde criança, minha mãe me levou para a igreja, tanto é que uhum. meu primeiro chamado a ser padre foi aos 7 anos de idade, Nossa, bem 7 para 8, isso, observando um padre chamado Raul, né? Hum, Era cônego Raul Tavares, aquele padre bem idoso, e ele era pároco, na paróquia Mãe da Divina Providência, é, e uma pessoa muito simples, e fazendo seus trabalhos de padre, celebrando, acolhendo as pessoas, saudando as crianças, porque eu era criança, né, na aham. época. E eu falei, eu quero ser como esse homem. Então, eu falei um dia para minha mãe, eu digo, olha, eu quero ser como ele. A minha mãe riu, né? É, Porque também eu queria ser motorista de ônibus. Então, várias crianças. então ser padre e motorista de ônibus era o que eu queria ser quando criança. Mas ali a minha infância foi muito ligada à igreja por causa disso. Então, maior parte sempre participando dos grupos de igreja. Aham. Depois entrei nos coroinhas e particularmente muito a igreja fez muito parte da minha infância, da minha vida, já desde o início. E o senhor tem irmãos? Irmãs? Tenho, Tem? tenho. Eu sou o quarto, né? Eu sou o Aham. último. Somos 4 irmãos. Sou o caçula. Caçulinha da família. Isso. Tenho uma irmã, a Ana Cecília. Depois vem o Paulo Vitor. O Paulo Vitor tem uma deficiência auditiva, né? Ele é Uhum. surdo. E o João Paulo. Ah, Tudo Paulo. tudo Paulo, né? E eu, Pedro Paulo. Pedro Paulo. E o senhor tem, ainda tem Espírito Santo no nome, né? Sim, Pedro sim, Paulo, sim. Espírito Santo de Queiroz, né? Inclusive na turma, Ah, né, de que eu era de escola mesmo, né? sei. A professora, na hora da chamada, ela deixava o povo falar amém no final, Não, né? mas que Ela bacana. falava Pedro, Paulo, Espírito Santo, aí o povo Amém. amém. São Era, era legal. coisas que não se esquece, né? Sim, sim. E o- Mas particularmente isso para mim nunca foi motivo de vergonha, eu até gostava, né? Imagina, nossa, até. Digo assim, é a vocação, né? Vai surgindo nesses pequenos detalhes e Não é uma coisa que é a vocação, né? É um sim, sim. processo, né? E os seus pais faziam o quê? Ou fazem? Então, meu pai é funcionário público, né? Aham. Ele Eles moram lá trabalha, ainda? sim, Ah, tá. trabalha na Santa Casa. O Santa Casa, lá no Pará, no caso, ela é do Estado, né? Tá. Porque
ela muda em lugares, ela é privada. Lá no estado do Pará é um hospital, é uma maternidade, né? Então meu pai trabalha lá na parte administrativa e também setor de serviços ali, no funcionário público. E a minha mãe é assistente social. Poxa, bacana. E ela é bem ativa mesmo nessa parte. Eu tenho muito orgulho até dela, porque ela trabalha muito com questões bem de vulnerabilidade, né? Tá. A assistência social já trabalha normalmente com pessoas vulneráveis, É. mas ela particularmente trabalha muito com idosos, né, que estão em situações de muita dificuldade, violências até. E ela trabalha numa instituição que faz um trabalho muito belo no Marajó, de acolher crianças que não podem ficar com a família por tantas questões que existem, né? Principalmente de violência familiar, de abusos sexuais. Então, ela trabalha bem nessa área limite de... Precisa ter o dom, hein? Sim, então, e eu tenho muito orgulho do que ela faz, né? Ela é uma boa profissional. Eu digo que é uma vocação também a dela, porque sem dúvida. eu digo que a profissão se torna vocação quando ela te ajuda num processo de salvação. É verdade. Então eu vejo nessa profissão da minha mãe já um caminho mesmo de salvação, porque não é só profissional, eu digo assim, ela faz mesmo no sentido de cristão, né? Tem realidades que a gente que está mais aqui para o sul, né, também não conhece, né? A gente vive numa situação aqui em São Paulo, por exemplo, em Osasco, bem diferente de outros estados e também lá do Pará também, né? Sim, sim. E esse trabalho, claro que aqui também tem os problemas, né? Mas a gente vê que as áreas mais pobres, vamos chamar assim, tá lá, né? Tá no norte e nordeste, né? Do Brasil. E a prostituição infantil ainda é muito forte lá. Isso ainda é uma coisa... É uma realidade que assola aquela região e... Então, sem dúvida nenhuma, o trabalho dessas pessoas é de muita coragem, né? E de enfrentar, né, tudo isso, não? Então eu sempre falo assim que a minha mãe tem esse trabalho muito bonito ali, junto com é uma comunidade de vida, né, que tem essa instituição e que faz esse trabalho lá no Marajó. Como é que ela chama? Rosa Maria. Rosa Maria. Rosa Maria, olha, prazer imenso, um grande abraço para você aí em Belém do Pará. E orgulho até nosso também aqui de saber que tem uma pessoa tão importante realizando um trabalho tão importante aí na sua região. E hobby? O senhor tem algum hobby? Ai, olha lá. Tenho. E eu vim para o lugar certo. Porque eu digo assim, eu mais novo fui jogador de vôlei. Isso me ajudou a crescer um pouco. Cresceu. Né? Minha família não é muito de gente alta, então cresci um pouco por causa do vôlei. Então, gosto de jogar, mas sobretudo de ver partidas de vôlei. Gosto de vôlei mesmo. Assim, então, quando estou tranquilo em casa, até os meninos dizem assim, já vai colocar o vôlei na TV? Vou colocar. E eu gosto de assistir bastante. Eu digo que eu vim para o lugar certo porque aqui tem um time de vôlei que eu assistia desde que eu era criança, né? Que é o time Osasco, na época, FNAS Osasco. E, então, eu vim para o lugar certo. Então, eu sempre no Liberate ali, como eu digo, eu sou osasquense de coração nesse sentido do time de vôlei. É um hobby meu, sem dúvida nenhuma, participar ali. E escutar música também, né? Sem dúvida nenhuma, também nos momentos assim que a gente precisa um pouco dar uma parada, né? Descansar, escutar música é um dos principais ali que eu gosto. Padre, o senhor gosta de cozinhar?
Olha, gostar é uma palavra muito forte. Mas eu sei cozinhar. Sabe cozinhar. Sei cozinhar, sei cozinhar. Eu moro com o padre Edenilson, né, lá no Bonfim. O Aham. padre Edenilson gosta de cozinhar. Ah, tá. Então, dá pra ver que ele, na cozinha, ele tem prazer, gosta de fazer e tudo mais, a gente percebe. Eu cozinho por necessidade, né? Mas aprendi no seminário, Aham. né? Eu, filho caçula, fui pro seminário, não sabia fazer muita coisa, não, Ah, né? imagino, né? Mas eu aprendi no seminário a cozinhar. Na pandemia, principalmente, né? Então ali Teve que se virar, foi. né? E um período nosso, né, aqui em Osasco mesmo, nós ficamos sem uma ajudante. Hum, Então nós tivemos que cozinhar. E ali foi que eu me aperfeiçoei. Então eu sei fazer tudo hoje. Qualquer coisa eu sei fazer. mas tem um prato especial? Olha, o prato especial eu gosto de comidas de uma panela só. É por causa da louça mesmo, viu? Para ter pecado também, eu não gosto de lavar louça. Então eu escolho comidas de uma panela só. Então, Ah, normalmente eu faço o que eu gosto de fazer, que sai gostoso, que todo mundo diz que é muito bom, é galinhada. galinhada. Isso, e eu faço numa panela só. Então, todo mundo gosta. É um prato típico, né, de Minas Gerais, aqui de São Vai Paulo. arroz, não é assim? Vai Vai, né? arroz, açafrão, o frango, né? Principalmente a coxa, sobrecoxa, Oh, né? meu Deus, já tá dando fome, viu? Com os temperos todos e ela eu faço ela bem feita, então é um prato que eu Ah, gosto. então. E aquilo que você, assim, o senhor não gosta de comer de jeito nenhum, não gosta? Ah, isso daí Tem? tem. Duas coisas assim que eu não como de jeito nenhum é Ah, abóbora com todas as suas abóbora. abóbora, abobrinha, tudo que leva esse nome de abóbora Ah, não não gosta. vai, não vai. Nem em doce, assim, doce de Não, não, abóbora? não, não. Já quase, me permita contar um caos, Claro, né? imagina. Uma pessoa uma vez falou para mim assim, me convidou, né? Falou, padre, o que que o senhor gostaria de comer? Aí eu falei para ela assim, olha, eu como tudo. Agora é mais fácil eu te dizer o O que que, não, né? né? Aí eu falei para ela assim, olha, abóbora não vai, né? E outra coisa é aquilo que chama aqui mandioquinha, Ah, sim, que mandioquinha. lá pra cima é batata salsa. Ah, tá. Aqui é a mandioquinha. E aí ela falou, nossa, mas eu faço um prato lá de abóbora que o senhor vai amar. Eu falei, eu não como abóbora. Aí ela disse, não, padre, mas é porque o senhor não comeu da minha abóbora. Ai, meu Deus. Aí eu digo assim, as pessoas, né, amam fazer essas coisas. Aí eu falei pra ela, olha, eu não como abóbora. Não, padre, o senhor vai provar da minha abóbora, o senhor Meu vai. Deus do céu. Tá bom, eu fui. E ela tinha feito abóbora lá com os negócios lá. Aham. Tudo bem, fez, eu nem reclamei, mas comi as outras coisas e ela ficou olhando pra ver se eu não ia pegar. E eu não peguei, porque eu não Não como. come, você só deixou bem claro, né? E aí ela falou assim: nossa, mas que falta de educação, você vir aqui em casa e não comer o prato que eu fiz. Aí eu falei assim: falta de educação, você ter me perguntado, eu ter dito que eu não como e ainda assim você fazer. Ela ficou assim, eu digo, porque se a gente não come, não Não come, come, né? não importa como é Como diz feito, né? assim, não é a pessoa, não é o gosto mesmo. Não, e nem sei por quê, mas não vai. É, tem coisa que a gente nem sabe bem a razão, né? Mas não desce. Essas duas coisas são, eu digo assim, que eu não como. Também, mas esse eu sei é trauma de infância, água de coco. Puxa, Todo mundo ama, né? não. Quando criança, eu fiquei no hospital, Ah, 6 meses quase, porque eu tive uma fratura muito grave no braço, né? Eu hum, acabei, me machucando muito forte no braço, então teve que reconstruir e tal. E o povo dizia para minha mãe, dá água de coco para ele, dá água de nossa. coco. Olha, foram 6 meses tomando água de coco. Tomou água de coco pro resto da Aí eu vida. falei assim, pronto, esgotou a água de coco pro resto da vida.
que minha mãe começou a substituir a água pela água de coco. Eu falei assim, não. Falei, quando eu sair do hospital, nunca mais eu vou tomar água de coco. Mas é bom, gente, é bom, é saudável, vale a pena, mas eu não tomo. E filme, o senhor gosta de cinema, Gosto, televisão? gosto muito de filmes, principalmente filmes que são baseados em histórias reais, né? Hum, Diria drama, né? Podemos dizer assim. Mas, sobretudo, filmes de santos. uhum. Eu me emociono muito, né? Eu sou muito chorão nesses filmes de santos. É, Por exemplo, para mim, um dos melhores que eu já assisti é sobre João 23. Ah, sim, Eu acho muito. que ele foi. Aquele filme me emociona pela história Uhum. toda dele, por como foi que ele chegou e o que ele realizou. Então, sem dúvida Eu nenhuma, cheguei a assistir, muito bom, muito bom. é um dos filmes que eu gosto. Mas filmes baseados em histórias reais é nesse processo, mas. A gente sabe que a maior alegria de um padre realmente é a sua ordenação. Sim. Fora isso, qual a sua maior alegria? Olha, fora a ordenação, Parar de olha. tomar água de coco. Olha, é difícil, porque se me perguntasse a maior alegria é a ordenação, não tem Não tem, comparação. É um né? momento único, né, da nossa vida, é a ordenação. Mas eu diria assim, depois da ordenação, né, é, tem a ver com a vida de padre, porque como eu Claro, disse, minha né? vida A foi a sua vida. igreja, mas para mim os momentos de muita alegria é ver a conversão das pessoas. Hum, Da conversão, para mim me toca muito. É, Pessoas que retornam à igreja, certo. no sacramento da confissão, eu fico muito tocado. E pessoas, batismo de adultos, me toca muito. Isso me dá uma alegria assim. Teve na Imaculada Conceição, recentemente, o batismo, a crisma de adultos. E aí o povo dizia assim, padre, você estava chorando? Tava chorando, mas de alegria. Isso ver a ação de Deus na vida dessas pessoas, Pois é. uma ação verdadeira, né? Que não tem a ver com. Porque às vezes a gente confunde, a gente não, a sociedade prega que o sucesso, o Aham. dinheiro, a fama, e essas pessoas descobrem a alegria na presença de Deus. Isso não tem. Então, para mim, eu fico sempre muito alegre de ver a conversão das pessoas. Isso para mim me toca E a gente muito. percebe, né, que as pessoas. E elas vêm por espontânea vontade, né? Sim, É, principalmente os adultos. Os os adultos adultos, vêm. quando você percebe a catequese de adultos bem feita, na hora que eles vão receber os sacramentos, na hora que eles estão vivenciando, você sente, é tomado por essa alegria. Para mim, é sempre uma alegria mesmo, de coração mesmo. Eu fico É. assim. Agradeço a Deus, jubilo mesmo de ver essa ação de conversão na vida das pessoas. Mas sabe que é uma oportunidade até para a gente colocar isso para aqueles que estão nos assistindo. Se você é adulto, não tem batismo, ou é a primeira Eucaristia, ou não tem crisma, por exemplo, existe na Igreja Católica, né, a oportunidade de você receber todos esses sacramentos. É só procurar a igreja, né, Sim, pai? sim, Procura o pároco, vai receber a orientação com necessária. certeza. Porque as pessoas pensam assim, eu já estou já tenho uma certa idade e não tenho o sacramento. Sim, sim. E Deus é sempre novo, né? Ele toca a vida das pessoas de uma maneira sempre nova. Então, para mim, é uma alegria mesmo. O senhor sabe que uma vez eu tive a oportunidade, era uma família, e já era uma família constituída e tal, e eles não tinham nenhum sacramento. Então nós preparamos para o batismo, para a Eucaristia, para a crisma e o matrimônio. Foi uma coisa assim emocionante. É um pessoal que continua engajado na igreja, continua trabalhando. Quer dizer, o que leva, né? A gente é Deus mesmo, né? Não tem como isso, né? Sim, sim. Então, agora falar um pouquinho da sua vida como sacerdote, né? Entrando um pouquinho mais nessa questão da congregação.
O senhor não se ordenou em Osasco ou ordenou em Osasco? Não, Não. não. Ordenei em Marília. 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 Marília, São Paulo, aqui. Uhum. Nós, religiosos, nós temos a opção de ordenar na nossa terra natal. É. Normalmente as congregações dão essa opção. Aham. Eu resolvi ordenar em Marília porque eu já estava há muito tempo fora de Belém e, e amo aquela cidade, amo as pessoas que estão lá. Uhum. Eu tenho um contato com a paróquia, né, Sagrado Coração de Jesus, que é a paróquia que eu saí também, a paróquia Mãe da Divina Providência. Então, seria possível ordenar lá? Talvez sim, mas pela distância Tá. ficaria muito difícil de O senhor tinha organizar. as pessoas mais conhecidas aqui, né? E acabou que muita gente, nesses 10 anos que eu estou aqui no estado de São Paulo, eu cheguei aqui em 2013, né? Uhum. E nesses 10 anos eu acabei conhecendo muita gente aqui, muita gente ajudando, fazendo parte da nossa vocação. E lá também tinha essa questão desse amor pela paróquia de origem. Então Aham. foi muito difícil escolher. Nossa, que difícil Acabou mesmo né? muito difícil. Então, assim, eu resolvi ordenar em Marília por conta da logística, de poder Tá. estar mais perto para organizar, mas eu trouxe o arcebispo de Belém, Poxa. né, Dom Humberto Taveira Correia, por uma história vocacional. Ele Aham. me acompanhou vocacionalmente, né, Uhum. digamos assim. Ele, numa missa, como eu disse, a minha vocação nasce ali com 7, 8 anos, olhando aquele padre, mas assim, você fala que quer ser padre, Criança, né? é criança e tudo mais, e depois virei jovem, né, ali, sempre na igreja, mas a gente acaba se distanciando um pouco disso. E, e numa missa, quando o Dom Humberto chegou a Belém, em 2010, eu era acólito, ele virou para mim e disse assim: Você já pensou em ser padre? Do nada, assim. Aí eu Nossa. falei para ele: Já. Aí ele falou: Conversa comigo depois da missa. E eu achei que era brincadeira. E eu não fui procurá-lo. Ah, Quando eu estou saindo, né, da igreja, ele vem até mim e diz assim: ué. Ué, você não foi procurar? Eu falei: Achava que o senhor estava brincando. Aí ele falou para mim assim: Mas bispo brinca? Eu falei assim: Não, né? Eu já levei uma ali. Já deixa eu aliviar um pouco. E ele falou para mim: Me procura na Cúria. E ali ele começou todo um acompanhamento vocacional comigo. Ele foi meu promotor meu animador vocacional, Tá. né? Então, ele me ajudou muito nessa parte vocacional. Eu gostaria até de deixar isso claro, porque recentemente nós vimos uma matéria, pessoas que falaram contra ele, Ah, né? Pessoas que são contra a igreja, que querem atacar membros da igreja gratuitamente. E eu posso dar testemunho de como aquele homem é santo, como aquele homem tem amor pelas vocações. aham. Então, se eu sou padre hoje, é por causa do trabalho dele, da oração dele, do acompanhamento, né? Então, eu falo, Dom Alberto Taveira Corrêa é uma pessoa que trabalha e ama as vocações. E então tinha que ser ele a me ordenar. Então ele veio a Marília, né, para ordenação, me ordenei lá. Só que tinha a minha terra natal, né? Então a minha primeira missa foi em Belém. Foi em Belém. Então esse é um acordo, né? Então celebrei a ordenação em Marília, mas a primeira missa tinha que ser lá em Belém, na minha paróquia de origem, porque também eu tenho toda essa Tem familiares também, afetividade. né? Não, meus familiares, meus É. amigos, as pessoas que a gente de vida estavam lá. Então foi um acordo bem feito aí. Deu certo.
E em que ano o senhor foi ordenado, padre? Ah, sou novo de ordenação. Foi agora em 2022. Já tem um ano? Não. Um ano, Um ano. um ano e 3 meses. Que Foi legal. ordenado em julho de 2022. Poxa, Foi uma ordenação muito bonita. A gente é suspeito para falar. Veio a minha família de lá, foi bem feito. Foi. E o que o inspirou a entrar na congregação de Jesus Sacerdote? Então, lembra, eu falei sobre esse acompanhamento com o Dom Alberto, e é interessante que foi um divisor de águas o acompanhamento, porque até então tinha se ficado esquecido, se chamado. Eu era muito namorador na escola. Então, tanto é que quando eu cheguei em casa, que eu falei para minha mãe, olha, comecei a conversar com um bispo e vou entrar, estou começando a pensar em entrar no seminário. Aí a minha mãe olhou assim, tipo, você, né? Você fica namorando aí com essas meninas pra tudo, né? Quanto é lado. Ela ficou meio assim, né? Tá dizendo, ela não né? acreditou muito, né? Não é que ela não acreditou, talvez, mas ela disse assim, será mesmo? Mas quando ela acreditou, aí o negócio ficou feio. Porque aí ela começou a espantar todas as meninas. Aí ela já disse, ele vai ser padre, chega! Sai, deixa ele. Aí quando ela acreditou, ela já se considerou a mãe do padre e já disse, agora também não tem mais menina nenhuma, o negócio agora é sério. Mas não, quando ela acreditou, ela foi um suporte muito bom. Ela lhe ajudou, né? Sim. Mas por quê? Porque eu entrei primeiro na arquidiocese por causa disso, né? Tá. Entrei primeiro na arquidiocese de Belém, porque eu não conhecia nenhuma congregação. Certo. E na arquidiocese eu sentia que eu estava bem, sim, mas sabe, quando falta alguma coisa, eu tinha vontade de trabalhar com a formação, e eu falava isso, né? Eu digo, eu quero trabalhar com a formação, com a parte mais de direção espiritual, e eu não me via pároco, na verdade, assim, sabe, muito tempo num lugar. Tá. Eu queria, sabe, ter a possibilidade de andar, de ajudar na formação dos padres, de pregar retiro. Então isso eu já tinha dentro de mim, esse desejo. Mas eu não conhecia a congregação. E depois, num determinado momento, já no propedêutico, que eu entrei, ainda no seminário menor, na arquidiocese, eu entrei fazendo ensino médio. Quando chegou no propedêutico, o bispo falou para mim, ele disse, olha, é o momento, você fala dessas inquietações, né? E ele disse assim, é o momento de você decidir. Se você quiser seguir na arquidiocese, ano que vem é filosofia, você vai até o final. Então, tipo assim, agora, se for para você mudar, o momento é agora. E aí eu falei assim, bom, vamos ver, né? Vamos tentar, vamos ver se a gente conhece outros lugares. Porque eu tava com essa inquietação. Tá. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu joguei na internet, eu digo assim, bom, não conheço nenhuma congregação religiosa, eu vou jogar na internet para ver se eu encontro alguma, né? Ao menos para conhecer, para pelo menos dizer que eu fui atrás, né, da inquietação. E aí eu coloquei na internet Mãe da Divina Providência, que era a minha paróquia, e o Sagrado Coração de Jesus, que tinha sido a minha segunda paróquia, que nós mudamos num determinado momento. E aí o que aconteceu? Caiu no site da congregação de Jesus Sacerdote, porque nós temos um terço da providência. Tá. Esse terço da providência é justamente reza pelos padres, mas sobretudo para a providência divina, né? Que a gente vive da providência. E caiu nesse terço. Aí, desse terço, eu entrei no site e descobri uma congregação que tinha aquilo que estava no coração. Nossa. Que trabalhava com a formação, que trabalhava com a direção espiritual, que trabalhava pelas vocações, né? E que rezava pelos sacerdotes.
E nesse meu primeiro momento na arquidiocese, eu tive contatos com alguns padres que tinham muitas dificuldades, Uhum. por estarem sozinhos, por falta de compreensão do povo. E eu dizia, nossa, como esses padres precisam de oração, como esses padres precisam de ajuda. Então, o Nossa, foi carisma, encaixando tudo, o né? carisma chegou em mim e, de repente, quando eu descobri que tinha uma congregação que trabalhava com isso, É, eu é falei, e essa. aí? Só que aí foi o meu momento logo de lucidez. Eu falei, calma, Pedro, para. Você tá vendo o negócio da internet, né? Então, tipo assim, eu fiquei. É internet, calma, não conheço ninguém em São Paulo, não, eu tô em Belém, tô próximo. O seminário fica ainda lá em Belém, fica a 1 quilômetro de casa, então era Uhum. muito perto da minha casa, o seminário. É, eu digo, eu tô entre as pessoas que eu conheço, não, calma, não vamos jogar tudo pro alto e ir. Mas aquilo ficou no meu coração, o padre Mário Venturini, que é o fundador. E num determinado momento eu falei assim para Deus, né? Eu dei uma de, como diz assim, aquilo ficou, aí eu falei para Jesus assim, eu digo, se for para ser, manda um sinal. Uhum. Essas coisas que a gente tem, né? É. Da mais jovem. E aí veio uma mensagem do Papa para os seminaristas, e o Papa dizia na mensagem assim: arrisquem-se. Se vocês não se arriscarem, já estarão errados. Poxa. E aí eu falei, olha, é um sinal, mas é um meio sinal porque não veio só para mim. Então eu falei, eu quero outro, eu quero algo mais concreto. E resumindo, um amigo meu veio a São Paulo, não veio ao Rio de Janeiro, na verdade. E aí ele já sabia dessa minha inquietação, Uhum. era um seminarista, eu tinha partilhado com ele. E no Rio de Janeiro ele participou de uma feira vocacional, na qual estava a congregação de Jesus Sacerdote. E quando ele voltou a Belém, É. ele trouxe um folder e um bottom da congregação. E ele disse para mim assim: olha, estive lá na feira vocacional, mas ele disse: mas essa congregação é a tua cara, seria bom você conhecer eles. E era o folder e o bottom Poxa. da congregação. Eu falei: ah, não, agora eu tenho Agora, que. isso é um sinal Eu falei: forte eu mesmo. tenho que conhecer. E falei, mandei mensagem por e-mail, fui acolhido pelo Padre Ângelo Fornari, Uhum. né, que na época ele estava saindo de Osasco, indo para Marília, e foi amor à primeira vista. Que legal, que Depois gostoso, né? foi um encontro, né, daquilo que eu estava sentindo com a missão da congregação. Então, por isso que depois conversando com Dom Alberto, depois conversar com a família também. Aham. Eu lembro muito bem, Dom Alberto, e a minha mãe dizia assim, olha, meu pai também dizia, a gente tá perdendo um filho. Eu digo assim, não, perdendo. Não, tá. É difícil, não vou dizer que é Não, fácil, claro que não. é. É, Claro que você é. tá longe da. A gente é muito bairrista, nós que Hum. somos paraenses, né? A gente gosta muito da nossa cultura, da culinária, e querendo não vir para outro lugar é muito difícil. Mas quando Deus chama. E quando eu Não. cheguei aqui, foi amor à primeira vista. Eu falei, olha, esse é o lugar, esse é o carisma. E por que se fala família Venturini, a congregação? Sim, por causa do nosso fundador, né? É? Nosso fundador é Padre Mário Venturini. Ele, ele recebeu o carisma de trabalhar pela santificação dos padres Uhum. quando ele contemplou o quadro de Jesus no Horto das Oliveiras. Tá. No Horto das Oliveiras, essa hora da agonia de Jesus, ele percebeu que Jesus tinha sido abandonado pelos aqueles que ele mais amava. Uhum. E dentre aqueles que ele mais amava, tinha um que todos dormiam, mas tinha um que não dormia. Aham. E aquele que não dormia era Judas, que estava traindo, Uhum. né? Então a dor, né? E Padre Mário, ao contemplar essa situação, ele percebe a necessidade de rezar pelos padres.
Padres no sentido que se sentem abandonados, como Jesus, nas dificuldades e tudo mais. Padres que estão traindo a Jesus, como Judas, né? Muitas vezes que traem o ministério, e assim por diante. Padres que precisam ser ajudados na oração. Enfim, ele contemplou a realidade sacerdotal ali, naquela situação, e a partir dali ele recebeu esse carisma. E mais para frente ele percebe que esse carisma é para fundar uma família Poxa. religiosa. Uma família que rezar, sobretudo rezar. Porque ele falava assim: olha, por mais se um dia a gente for tão grande, porque ele logo depois ele vai perceber que a gente não vai ser tão grande assim. Mas ele dizia assim: olha, mesmo que nós fôssemos muitos, a gente não chegaria em todos os lugares. Uhum. Mas com a oração, a gente chega a todos os padres. Então, a nossa vida, ele dizia, a nossa vida tem que ser um oferecimento, uma oração constante por todos os padres. Chegar. Porque, porque não é muito fácil ser padre, né? Sim, não, não é. Não é. Os fiéis veem o padre celebrando a missa, né? Alguns sacramentos, mas não tem ideia, né? Não, não é fácil. É. E é Venturini, né? Porque normalmente a gente ganha, as famílias religiosas ganham o nome dos fundadores, né? Tá. Então, franciscanos por causa de Francisco de Aham. Assis, né? Dominicanos por causa de São Domingos. E nós, Venturines, por causa Por causa do do fundador. Padre Mário Venturini. Então, acabamos conhecidos assim. Na Itália, bem mais, né? Na Itália, Essa os congregação nasce Venturini. na Na Itália. Itália. Tá. Nasce na Itália. E nasce em dificuldades até, É. porque hoje é muito comum você chegar ao povo, chegar às pessoas e dizer assim: olha, vamos rezar pelos padres. Mas na época do fundador, não. Hum. Né? Os fundadores de congregação, eles sempre são vanguarda, ou seja, eles sempre estão à frente do seu tempo. E Padre Mário Venturini, como um fundador santo, né, que ele estava à frente do seu tempo. Então, quando ele cria uma família religiosa para rezar pelos padres, qual é a primeira coisa que vem na cabeça do bispo? Ele vai dizer assim: nossa, mas o que as pessoas vão pensar dos meus padres? Que ele diz assim: olha, tanto é que a gente nasce em Chioggia e o bispo diz assim: as pessoas vão achar que os meus padres são devassos, porque, tipo, pro padre Mário Venturini ter que criar uma congregação para rezar pelos Era uma outra padres, realidade, né? porque naquele tempo a gente tem que pensar, a congregação está antes do concílio, em Ah. 1926, né? A gente vai Uhum. fazer 100 anos agora. Naquele tempo, o padre era santo. Tá. Ser padre é ser santo. Então, na cabeça das pessoas, eu não preciso rezar para alguém que é santo. Então, as pessoas desconsideravam totalmente o lado humano do padre. É. Né? Tipo assim, o padre não é humano, ele já é santo, ele se ordenou, já é um quase anjo. Então, dizer que eu tenho que rezar por alguém que é santo era muito forte naquela Até o época. Papa pede que reze por ele, né? Hoje, graças a Deus, é uma cultura que É. nós assumimos, e isso é muito bom. Mas naquela época soava muito estranho. Então o bispo, ele aceitou a congregação naquela época, eu digo por causa do Espírito Santo. Tá. Era alguém aberto, mas não vingou ali em Chioggia. Até que a gente teve que se transferir para Trento. Trento, uma diocese maior, um cardeal, né? Ele dizia: não, a congregação de vocês é extremamente necessária. Porque padres têm dificuldades hoje, do passado, Ah, hoje tudo. e no futuro também vão É. ter. Né? Então, por esse motivo, nós fomos a Trento e de lá, né, espalhou na Itália e viemos ao Brasil também. E o senhor fica hoje na paróquia Bonfim, Isso, Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim. Mas o senhor ainda tem o contato, porque tem aqui em Osasco tem uma congregação em um local próprio? Ou não? Então, aqui em Osasco nós estamos na paróquia Senhor do Bonfim, Certo. né? Lá a gente desenvolve o nosso ministério pastoral, de inserção na diocese também, porque a gente precisa estar inserido na vida diocesana para estar mais perto dos padres, Aham. conhecer a vida dos padres.
mas sobretudo também para animar as pessoas, né? Mas nós temos no centro de Osasco, ali do lado do Extra, entre a UPA e o Hospital Municipal, nós temos um centro social e igreja ali, chamada Jesus Sacerdote. Ah, As pessoas passam por lá, pensam que é a igreja brasileira. acho que eu sei qual que é. As pessoas acham que não é A a gente igreja. sabe, mas... As pessoas, muita gente passa assim, a igreja católica, eu digo, é católica, apostólica romana, né, em comunhão com o Papa Francisco, graças a Deus, e com o bispo diocesano. Mas muita gente fica ainda com o pé atrás, porque na cabeça das pessoas é a catedral que é o mais perto, né, mas tem a igreja lá também. Então ali também a gente tem um espaço ali de igreja e de centro social, Porque o senhor sabe trabalhar com a que juventude. o senhor sabe que muitas pessoas não entendem assim, congregação, padre religioso e padre diocesano, né? Sim, Que são coisas, não é que são distintos, mas tem um carisma diferente, sim, né? sim. Agora, vocês lá atuam também na diocese, né, como padre, né? O pároco lá também é da Sim, congregação, isso. né? Mas, quer dizer, tem o trabalho pastoral, mas também não deixa de pertencer, de realizar Sim. o... E o trabalho pastoral é em vista do trabalho específico, né? Aham. Que é de santificação sacerdotal, né? Então, a nossa vida toda é moldada por isso, né? Pela santificação do clero. E que lema que tem? Tem algum lema a Sim, congregação? a congregação tem o lema que nós poderíamos dizer até dois lemas. Hum. O primeiro é Infine Dilexiti, né, que é latim, mas traduzido para o português é Amós até o fim. É a frase do capítulo 13 de São João, que diz: Olha, Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então, a gente assume essa realidade de Jesus na nossa vida como vocação de amar os sacerdotes até o fim, até o extremo. E o depois proeis, que seria por eles. Então, tudo que nós fazemos, nós oferecemos pelos sacerdotes. É um ministério de reparação também pelos sacerdotes, digamos assim. Aqui em Osasco nós temos a Casa da Teologia, né, dos nossos estudantes Ah, vocês de têm... teologia. Temos lá hoje 3 seminaristas, né, e no Bonfim, que são da congregação, que estão em preparação para ser padres e religiosos da congregação. E eu que faço mais o trabalho de animação vocacional, né? É. Então o povo diz que eu tenho rodinha nos pés, né? Que a gente viaja muito, mas em vista do ministério, né? Então, eu trabalho muito com retiros espirituais, então eu vou a muitas congregações fazer retiro com padres, formação também. Uhum. Esse ano eu estive em Macapá Poxa, para fazer a atualização do clero, também estive em Cuiabá na atualização do clero do regional ali também. Então, o nosso trabalho, eu faço mais esse trabalho também de externo, de ajudar também os sacerdotes dessa maneira, da formação também, uhum. dos seminários. Eu sou diretor espiritual de alguns religiosos, e também trabalho nessa área com os seminaristas, de ajudá-los na animação vocacional, né?
aqueles que estão nos assistindo, né, pode estar pensando assim, eu me senti tocado. Como é que ele pode, então, chegar até a congregação? Não sei como é que isso funciona. Você pode explicar? Claro, você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Muita gente entra logo em contato pelas redes sociais porque estão distantes, né? São Uhum. de outros lugares, então no Instagram, no Facebook. É só colocar a Congregação de Jesus Sacerdote que você acha a gente facilmente. E se tiver perto da onde a gente está no Brasil, nós estamos no Brasil em Osasco, na paróquia Senhor do Bonfim, né, Aham. aqui. E Marília, no Santuário São Judas Tadeu. E Barretos, no Santuário Nossa Senhora do Rosário. Pode chegar até um dos nossos padres. E lá vai começar um acompanhamento de conversas, de diálogo, né? E para que ver e discernir a vocação, Tem né? algum requisito para a pessoa? O requisito nosso até é o mesmo dos seminários, né? Uhum. É reta intenção, é a pessoa que ter a vocação, né? Tá. Sobretudo. Ter a vocação e ter a capacidade para poder exercer. Nós trabalhamos com vocações adultas também, né? Ah, tá. Isso é importante dizer. Nós trabalhamos com vocações adultas. Inclusive, tem um de Osasco que entrou conosco que era uma vocação adulta. Ah, Entrou no nosso seminário com 46 anos. poxa. 46, descobriu tardiamente a vocação, Uhum. mas também nós temos esse trabalho com as vocações adultas. Mas eu digo assim, quando tem vocação, por isso esse diálogo é importante, né? A gente, se você entra em contato pelas redes sociais, a gente faz esse diálogo online, mas também esse diálogo pessoal é justamente para orientar, para ver que às vezes a pessoa não tem vocação para a nossa congregação, mas tem para Tem para outra. outra. E o diálogo é mais no sentido de descobrir a vontade de Deus, né? Então, é nesse aspecto E tem que uma idade mínima? a mínima 18 anos. 18. A Tá. gente trabalha de 18 para frente, né? Ah, tá. Sim, 18 até. é. Também assim, né? Vai para frente. Interessante que, assim, as vocações adultas, né? Nós trabalhamos, mas para o adulto é mais difícil, É. porque o processo formativo exige um refazer-se, né? Remodelar. E para quem já é adulto, já tem toda uma Uma bagagem personalidade, já de é vida, né? difícil, né? É um deixar mesmo tudo para Jesus. É se desfazer mesmo. Então esse é um grande desafio, né? Então a gente diz assim, quanto há essa capacidade também de saúde, que não dá Aham. para ser padre sem saúde, porque a gente tem uma vida muito instável, Corrido demais. corrida, assim por diante. Então, a gente tem que ter no mínimo uma capacidade ali de exercer o ministério, né? Então, nós da Itália tivemos É. um aspirante de 63 anos, Opa. mas Poxa. ele depois falou, não, não, ele percebeu, não, já estou muito idoso, ele Difícil, né? dizia, não, eu quero agora mais... Por isso que eu falo, né? Tem os limites, às vezes, a própria idade apresenta, a própria pessoa apresenta, né? Às vezes a pessoa já até foi casada, né? Ou é Mas não viúvo, pode né? casar Não pode nem viúvo. separado, não. E viúvo, A pode? viúvo, sim, viúvo Ah, pode ser religioso, sim. tá, mas separado não dá. Não, mas viúvo tem as condições, né? Por Aham. exemplo, não pode ter filho Ah, menor de 18 anos, tem umas condições aí. E interessante que na vida religiosa feminina ah, cresce o número das viúvas. é? É, muitas mulheres que depois de terem perdido seus maridos, os filhos já estão grandes, Uhum. têm esse desejo de entrar De em abraçar. congregações religiosas, com seus 55, Puxa. 50 anos, viúvas, e entram.
na vida religiosa. É também, né? Você mulher tem congregações aí que... Não deixa. Se você que está aí se sente né, inspirado, chamado por Deus, é uma oportunidade de participar de uma congregação. A vida religiosa, ela é um mosaico mesmo de diversas cores, diversos carismas e diversos serviços. Ela não admite leigos, né? Assim, tem algumas congregações que admitem os leigos. Então, os leigos, nós temos aquilo que nós chamamos de agregados. Agregados. Que são leigos que na sua vida cotidiana, no seu trabalho, no aquilo que exerce, que bom que você fez essa pergunta, é importante a gente dizer isso, que na sua vida cotidiana fazem os votos de oferecer pelos padres. Isso é legal. Então, nós temos aqui em Osasco um grupo de leigos que são jovens, tem adultos, tem idosos, que têm esse compromisso de oração pelos sacerdotes. Então, 2 vezes por ano, eles se reúnem todos, né, todos do Brasil. Nós, no Brasil, temos uma faixa de 80 a 90 Puxa, quantas pessoas? leigos que, na sua vida, no seu trabalho, na sua família, oferecem pelos sacerdotes a oração, fazem as nossas orações, rezam a liturgia das horas. Então, assim, é uma maneira também de santidade, né? E aqui em Osasco também a gente tem esse grupo. Então, se você é leigo também, quiser nos procurar lá no Bonfim, você tem essa vocação, você casado, né? Você que é casada, ser jovem também, tem essa vocação de rezar pelos padres, de oferecer a sua vida pelos padres, pode nos procurar Que bacana, lá no Bonfim, que a gente tem esses momentos, e também essa maneira que a gente chama de agregação. E os leigos fazem promessas, né? Então, as promessas de poder dedicar a sua vida pelos sacerdotes. Puxa, Que seria uma ordem terceira, uma ordem né? terceira. Que a gente tem. Nós temos as irmãs também, mas não são as irmãs que moram com o bispo, né? O pessoal já fica imaginando as irmãzinhas lá, porque né? fala Jesus sacerdote, acha que as irmãs que moram com o bispo, a Letícia, né, a Maria Antônia, elas são nossas primas, a gente brinca. Elas são nossas primas porque o nosso carisma é muito parecido. Bem próximo, né? Sim. Das irmãs, elas têm os missionários, né, que são os irmãos mais próximos, e a gente diz que é primos porque o carisma é muito parecido. Mas nós temos irmãs, mas elas só têm na Itália. São filhas do coração sacerdotal de Jesus. E também tem os leigos, que a gente diz que seria a ordem terceira, né? Leigos que partilham do nosso carisma na vida do mundo, né? Agora, aquela pessoa que, né, se sentir tocada também não quer participar da congregação, não quer, mas pode rezar para os padres, né? Claro, isso... Não deixe de rezar para os nossos padres, nosso bispo, sim. O nosso papa, né? Porque, na verdade, todos precisamos de oração, né? Sim, as congregações religiosas, elas nada mais do que elas colocam em relevo um carisma, mas que não é só dela, é da igreja, da né? igreja, né? Então, os salesianos colocam os jovens, né, os franciscanos, os pobres, enfim. Nós colocamos a oração pelos padres, mas isso não quer dizer que é exclusivo nosso, é da igreja. Então, todos são chamados a rezar pelos padres, pelos bispos. Inclusive, o dia de santificação começou com a nossa congregação. Ah, é? Em 1946, Padre Mário Venturini pensou esse dia de santificação para a Itália. Então, ele mandou cartas aos bispos todos, para que no dia do Sagrado Coração de Jesus se fizesse o dia de oração pelos sacerdotes. Os bispos gostaram muito e pediram que ele fizesse esse trabalho no outro ano já, para o mundo todo. E ele não conseguiu em 47, mas 48 ele conseguiu mandar para o mundo todo essa jornada de oração pelos padres.
E assim foi até 1995. Quando chegou 1995, a Santa Sé, com a congregação do clero, pediu para assumir esse dia. Tá. Então, no papado ali de João Paulo II, até uma parte do Bento XVI ficou na congregação do clero. Hoje, esse dia ele é mais diocesano, né? Mas começou lá com a nossa congregação, com vocês lá, no dia do Sagrado Coração de Jesus, né? Legal. Padre, olha, em função da hora, né, do Sim, tempo... falei demais, peço Imagina, desculpas. foi ótimo. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Que bacana a gente poder mostrar, né, apresentar, que é uma coisa nova, né? Uma coisa nova, as pessoas não conhecem. É nova, eu digo assim, porque não é... Às vezes não se tem a oportunidade de uma divulgação maior. Sim. E o objetivo do nosso programa realmente é mostrar para vocês que estão aí em casa o que essa congregação faz. Que belíssimo trabalho. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui na Catedral, né, junto com vocês, com toda a equipe. Agradeço essa oportunidade. Também queria mandar um abraço ao povo, né, da paróquia Senhor do Bonfim e também da paróquia Imaculada Conceição, no quilômetro 18, que são as duas paróquias aqui de Osasco que eu ajudo, que tem um amor muito grande, né, por essas pessoas. Ao Padre Aldair. O Dair, nosso chanceler. Que é o nosso chanceler, que trabalho com ele lá no quilômetro 18, ao Padre Adenilson aqui no Bonfim. O meu agradecimento também. Obrigado. O senhor pode dar uma bênção, então, para todos nós? Claro, sim. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, continuamente imolado sobre os altares do mundo, e por intercessão de Maria, Mãe do Sacerdote, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros intercedei da justiça e da esperança. intercedei